Irmãos, vamos fazer hoje uma reflexão sobre a morte. Irmãos, vamos fazer hoje uma meditação profunda e severa sobre a morte. Eu quero fazer um introito de umas palavras que dizia um certo homem morigirado e de grande espiritualidade, que vivia afastado do mundo. Ele transmitia uma mensagem direta e objetiva. Ele proclamava em alta voz: considera-te desde já como morto, pois tu sabes que necessariamente tens que morrer. Vamos repetir, irmãos. Considera-te desde já como morto, pois tu sabes que necessariamente tens que morrer. Vamos navegar e fazer uma meditação sobre a morte. O que é a vida? A vida passageira que estamos aqui. Cada momento, cada dia, são roubados nossos entes queridos. Dizem as estatísticas mundiais que morrem 3.000 pessoas a cada minuto. Ao nosso lado ouvimos falar: fulano faleceu ontem, outro ali morreu de desastre, outro caiu pelo tiro dos ladrões, outros por acidentes ou doenças variadas, morrendo, desaparecendo para sempre. Por isso cabe a pergunta: o que é o homem? O homem é um pouco de pó que o vento dispersa pela beira da estrada no tempo de verão. Irmãos, observem que uma pessoa enterrada à margem de uma estrada, acontece que as chuvas de inverno vão cavando pela erosão o solo, e um belo dia, após meses consecutivos de chuvas torrenciais, em pleno verão, o cadáver já está bem à flor da terra, já aparecendo, corrido pelo tempo, destruído pelos vermes, misturado com a própria terra, naquilo que um dia foi uma criatura humana. A força do vento de verão, que costuma soprar à época, dá um lufar forte, levanta aquela poeira e o pó negro daquele defunto vai sendo levado pela beira da estrada. Alguém, num espírito de filosofia de grande profundidade, gritava: eis aí o homem, um pouco de pó que o vento dispersa pela beira da estrada no tempo de verão. Sim, irmão, muitas pessoas de um parente morto, olhando para o cadáver arroxeado, hirto e pesado corpo, a face encovada, num silêncio absoluto, treme e empalidece quem o vê. Não há mais vida, não se move mais. Para ele as emoções e as grandezas deste mundo ficaram para trás e para sempre. Somente ele, Deus, agora, que nos avisa: o dia é chamado hoje. Se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quem sabe, irmãos, que o defunto que ali está teve tantas chances de ouvir as chamadas de Deus, ouvir a palavra do Evangelho, mas encantado com as glórias do mundo, transitórias da vida e os prazeres da carne, foi protelando, até que foi repentinamente fulminado pela morte. Quando ele menos esperava, a presença de um defunto destes levou Camilo de Leles, um cidadão de grande sabedoria, a ir morar no cemitério. Ali ele permanecia dia e noite. Quando lhe perguntaram: por que, Camilo, escolheste esta moradia tão macabra? Ele respondeu: lá no mundo eu vejo a glória do mundo, os prazeres que envolvem a minha carne. Aqui eu vejo a realidade dura da morte. E sei que em breve passarei por este transe. Cada defunto que passa pela capela do cemitério me diz uma mensagem muda e silenciosa, como se estivesse falando comigo. Hoje a mim, amanhã a ti.
breve estarás nesta mesma situação. Oh, meus irmãos, como é dura a realidade. Eu compreendi tudo naquela noite, certa noite debaixo de chuvas torrenciais, recolhido a algum campanário com cobertura mais extensa de pessoas ricas, falecidas, ouvia o ribombar dos trovões, vendo os raios cortando as noites e ao clarear os relâmpagos dos céus, aparecia miríade de cruzes no cemitério, mostrando que ali milhares de pessoas já estão enterradas sem nenhuma condição de salvação. Vendo esta situação, eu me perguntava em alta voz, se estes mortos voltassem à vida, que não fariam pela vida eterna? E nós, meus irmãos, que estamos vivos, meditando no cemitério, o que estamos fazendo? Para a vida eterna? Desesperado, pegava o azurrague e cingia nas minhas costas, com toda a força, fazendo o chão jorrar, me penitenciando para dominar os meus instintos, procurando esquecer a minha fome sexual, todos os prazeres da terra, e meditava, se estes mortos voltassem à vida, o que não fariam pela vida eterna? A eles não haverá mais oportunidades, não terão mais chances, mas nós, os que estamos vivos, poupados pelo amor de Jesus, que ainda não nos tirou as nossas vidas, estamos ainda na plena oportunidade de salvação e de vida eterna. O dia é chamado hoje, se ouvires a voz de Jesus. Não endureçais os vossos corações. Irmãos, são tantos os fatos. O rei Saladino da Etiópia estava à beira da morte, prostrado por um câncer. Já estava na hora do seu transpasse para a morte. Ele mandou chamar seu filho, que iria assumir seu trono. Abrindo as vestes real do seu peito, disse, filho, vê como a morte trata os próprios monarcas, sem o menor respeito. Nem as forças armadas, nem as juntas médicas, nem as pulsões químicas protelará a minha vida por mais uma hora. Chegou o fim chegou. Pensa nisso, filho meu, pensa duas vezes. Outro grande conquistador da Ásia, Carlos Magno, montado em ginete real, ajaezado de ouro e pedras preciosas, veio para receber a glória do seu povo e dos seus exércitos pelas conquistas de toda a Ásia. E quando ele desceu do cavalo para receber a glória merecida pelas grandes conquistas,